Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós nesse domingo, nesse momento da escola dominical. Deus esteja cuidando daqueles nossos irmãos e outros conhecidos ou não conhecidos que estão internados nos hospitais. Eu oro por eles, né? Agradeço a Deus porque tivemos a notícia de que a nossa irmã Célia teve alta, glória a Deus por isso. Há pouco ainda, né, eu tive a notícia de que também a minha nora está acometida dessa doença, graças a Deus, ela está bem. Mas que Deus esteja cuidando da Gláucia e de todos os demais, né? Precisamos pedir a Deus, a Gláucia é da área da saúde, pedir a Deus que cuide em especial dos nossos profissionais da saúde. Não importa a área que trabalhe, mas que estão ali mais expostos a esse vírus. Que Deus tenha misericórdia de cada um, que Deus tenha misericórdia de nós, nos guarde, nos preserve as nossas vidas, de não sermos acometidos desse mal. No dia 20 de julho, aliás, hoje em dia tem dia para tudo, né? Tem dia do filho, dia da sogra, dia do primo, mas tem um dia que é separado para o amigo. Então, no dia 20 de julho foi o dia do amigo. Há uma canção que todos nós conhecemos, que chama Canção da América, do Milton Nascimento, em que ele diz assim: amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves dentro do coração. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves dentro do coração. A lição de hoje nos convida a falar um pouco a respeito de amizade, não é? Nós vamos falar um pouco sobre os amigos e as amigas do apóstolo Paulo. O texto que nós vamos estudar encontra-se lá em Romanos, capítulo 16, dos versículos 1 a 16. E a gente vai observar que Paulo lista muitas pessoas, né, que caminharam com ele no seu ministério. Leamos o texto. Apesar de ser longo, acho que vale a pena a gente ler só para entender qual é o propósito de a gente estar estudando essa matéria, né? Paulo escreve assim, a partir do versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha de novo aqui a reunião na casa, né? É onde a igreja se reunia então. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Já falamos desses personagens, né? Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Tifrena e Trifosa, as quais
trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assincrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. É interessante perceber, né, o zelo que Paulo tinha com aquelas pessoas que o auxiliavam. Nós já vimos isso quando estudamos aqui, né, algumas irmãs, e a gente percebe que realmente havia um carinho muito grande da parte do apóstolo com as pessoas, tanto que ele cita nominalmente várias pessoas aqui nesse texto. E quizá a gente não tenha também que começar a prestar um pouco mais de atenção, né, nos irmãos da nossa comunidade. Eu tenho uma dificuldade muito grande com nomes. Então, há pessoas na igreja que eu conheço e que a gente já conversa e tudo mais, e às vezes a pessoa fala o nome dela fora da igreja, alguém fala, eu fico na dúvida sem saber o que é, né? Eu sempre arrumo como desculpa o fato de eu ser idoso. Aliás, essa semana aqui teve, né, no dia 1º, o dia do idoso. E a memória da gente já não tem ajudado muito. Mas isso não é por causa da idade, não. Eu sempre tive essa dificuldade. O apóstolo Paulo recebeu o apoio de muitas pessoas que o ajudaram a se fortalecer na fé em Jesus, bem como a dar seus primeiros passos no cristianismo. Ele cita aqui alguns parentes dele que se converteram antes dele. Então, as pessoas o ajudaram, né? Lembra da história dele na sua conversão, quando foi socorrido por Ananias, depois Barnabé, que caminha com ele durante o início do ministério. Ao se tornar um líder da igreja, não desprezou companhias, pelo contrário, buscou, mas, né, é o que vimos aqui, né? Ele recomenda aqui algumas pessoas, está aí no texto que lemos, os versículos 1 até o 3. Porque entendeu que na missão precisamos de parceria. A igreja é comunidade, não dá para nós fazermos as coisas na igreja sozinhos. Não conseguimos fazer sozinhos, né? Quando às vezes somos coordenadores do ministério e acabamos em algumas situações cuidando de todo o trabalho do ministério. Não é para ser assim. Se é um grupo, todo grupo tem que trabalhar junto. Acho que é claro que há aí algumas falhas nossas mesmo como coordenadores, de não dividir, né, de forma correta o trabalho da missão, acabando às vezes até por se sobrecarregar. Nessa lição vamos conhecer algumas dessas pessoas que ajudaram Paulo nessa missão. Os textos bíblicos dessa lição podem ajudar a refletir sobre a importância da companhia de pessoas amigas, do tipo citado pelo autor de Provérbios, mais chegados do que um irmão. Há amigos, né? Diz lá Provérbios 8:24, que são mais chegados do que um irmão. Né? Aqueles que são, né, para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro de 7 chaves, como canta o Milton Nascimento. São aqueles que fazem uma enorme diferença na caminhada da vida. Não só pela ajuda prestada, mas pela companhia, pelo amor revelado, pela doação da amizade e pela sincera e voluntária. Amizade sincera e voluntária. E isso Paulo menciona ao citar Onesíforo. Lá em 2 Timóteo 1,16, está escrito isso, falando sobre isso, né? Ele diz assim, ó: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. É um amigo fiel, né? Onesíforo é apresentado no relato bíblico como um amigo que se importou e se preocupou com Paulo, de forma integral, o indivíduo, o apóstolo e a missão.
Esse homem se preocupava com o ser humano e por isso sempre estendeu a sua mão ao apóstolo, tanto em momentos bons, vimos aqui, quanto em dificuldades, nunca se envergonhou das minhas algemas. Ele queria ser amigo, estar perto, trazer alívio e ajuda. Sua companhia era boa, que trazia ânimo e conforto para Paulo, que mesmo diante da decepção de ser esquecido por algumas pessoas, como Figelo e Hermógenes, conseguiu forças para superar a decepção e se alegar com companhias sinceras. As pessoas que abandonaram Paulo, nós vamos falar sobre elas já. Timóteo, a quem Paulo escreve, sabia do valor dessa amizade a que Paulo se referia. Ele mesmo, quando muito jovem, foi convidado pelo apóstolo a acompanhá-lo em suas missões. Lá em Atos 16, dos versículos 1 a 3, Paulo só fala sobre esse jovem chamado Timóteo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ele era contra a circuncisão, Paulo, não havia necessário, mas como ele ia conviver com os judeus, achou por bem circuncidar Timóteo para evitar problemas. Então Paulo, na sua sabedoria, preferiu não evitar problemas por causa desse detalhe que poderia ser resolvido facilmente. E Timóteo ganhou muito mais que um líder espiritual, ganhou um amigo, um verdadeiro pai. Paulo fala sobre Timóteo ainda, escrevendo aos Coríntios: por essa causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como toda parte, ensino em cada igreja. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, cita aqui Timóteo, seu companheiro, e ainda menciona esse momento, ganha um amigo e pai, foi aquilo que ele escreve, lá em 1 Timóteo 1 e 2, que nós estamos vendo aqui, ele fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você. Aqui Paulo escrevendo já ao próprio Timóteo. Uma presença que certamente fez muita diferença na vida do jovem pastor. Em meio à caminhada cristã, muitas pessoas viraram as costas para Paulo, além de Figelo e Hermógenes. Ele também cita Himeneu e Fileto, está lá na segunda carta de Timóteo 2, de 16 e 18. Depois você pode ler com mais calma. Que depois de um tempo, com companheiros, se desviaram do evangelho e abandonaram. Isso é comum, Muitas vezes a gente cria expectativa muito grande com alguma pessoa na igreja e ele do nada, de repente, abandona, às vezes por motivos tão fúteis, perde até a salvação por motivos simples. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e de nós também, para sabermos lidar com isso, No entanto, as decepções da caminhada não impediram que Paulo valorizasse quem com ele estava o tempo todo. A fé cristã lhe presenteou com muitos amigos e muitas amigas, mulheres que foram cruciais na trajetória missionária de Paulo. Eu já tive situações de repente, você se dedicar muito tempo na preparação de uma aula da escola dominical e chegar na igreja de uma ou duas pessoas. Então aí a gente tem que entender como Paulo, que tem que dar valor àquelas duas pessoas que estavam lá. Não ficar triste por aqueles que não foram. Se bem que isso é um pouco inevitável, mas a gente tem que ser e dar a aula da mesma maneira, com a mesma postura, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, mesmo que seja para uma ou duas pessoas. A carta aos Romanos, especialmente o seu último capítulo, cita os nomes de algumas dessas mulheres. A fé cristã lhe presenteou com muitos amigos e muitas amigas, eu pulei essa parte.
mulheres que foram cruciais na trajetória missionária do apóstolo. Se eu falo isso aí, as mulheres que estão assistindo vão falar, mas o Paulo só tinha amigo? Não, pelo contrário. A carta aos Romanos, especialmente no seu último capítulo, cita os nomes de algumas dessas mulheres. Isso ajuda a desconstruir a ideia de que Paulo era um homem que rejeitava o trabalho das mulheres na missão. Não podemos ler Paulo de forma isolada do contexto da época. Se para os Efésios ele fala sobre as mulheres permanecerem caladas, aos Romanos ele sinaliza a participação de muitas mulheres no trabalho através da sua saudação. Muitos taxam Paulo de machista e outros atributos que atribuem à lei por causa de algumas coisas que ele escreve a respeito das mulheres e que muitas vezes são olhadas fora do seu contexto. As mulheres citadas na carta no capítulo 16, que nós lemos, são Priscila, Maria, Tifena, Tifosa, Pérside, a mãe de Rufo, Júlia, a irmã de Nereu. Além delas, a pesquisa bíblica mais recente tem reconhecido Júnias como mulher. Assim, contando com Júnia, nós temos 9 mulheres citadas e evidenciadas a partir do seu trabalho missionário que apoiou o ministério do apóstolo Paulo. Dentre essas mulheres, destaca-se Febe, diaconisa da igreja. Febe era diaconisa da igreja, protetora de Paulo, provavelmente foi a responsável por levar a carta do apóstolo à igreja de Roma. Ela era uma discípula atuante na igreja de Cencreia, mulher de bom testemunho, recomendada por Paulo aos irmãos e irmãs romanos como digna de aceitação. Febe, Priscila e Júnia são mulheres que, assim como Paulo, estavam comprometidas integralmente com a obra missionária, assumiu a posição de liderança e, com certeza, sabiam da importância de se cultivar amizades. Basta nós olharmos as nossas igrejas, não é? E aqui eu cito particularmente a nossa igreja, e a gente percebe que nós temos nos nossos cultos muito mais mulheres do que homens, não é? Então, e é assim também em outros lugares. As mulheres parecem que são mais dedicadas, né? Mais piedosas e estão sempre participando, né? Se envolvendo mais na obra da igreja, sem desmerecer, né? Os homens que também o fazem. Ao se referir a Priscila, Áquila e Epafrodito, né, lá em Filipenses 2:25, né, Paulo escreve: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Bem como a outras pessoas, Paulo usa o termo cooperadores. Cooperadores. A palavra em grego para isso é sinergos, que significa companheiro de trabalho, colaborador. Ele sinalizou ao longo das suas cartas a importância dos seus companheiros e companheiras da missão. Sem essas pessoas, ou sem a ajuda oferecida, a caminhada se tornaria muito mais difícil e solitária. O próprio Jesus não fez a missão dele sozinho. Ele escolheu ali, mais para próximo deles, 12 discípulos para caminhar com ele. 12 apóstolos, mas nós sabíamos que havia mais gente. Quando lemos Atos dos Apóstolos, né, no início do livro de Atos dos Apóstolos, eles estavam se reunidos ali em oração, antes da descida do Espírito Santo, e mesmo durante o Espírito Santo, da descida do Espírito Santo no Pentecostes, diz o texto que eram 140 pessoas, né? Então, Jesus não fez o trabalho dele sozinho, o evangelho não saiu, não se divulgou sozinho, foi preciso um grupo de pessoas preparadas para levar o evangelho, que chegou felizmente até nós 2000 anos depois. Paulo nos ensina que na caminhada cristã e no serviço a Deus, Paulo nos ensina, então, que na caminhada cristã e no serviço a Deus, vamos conhecendo muitas pessoas, irmãs e irmãos, que o Senhor coloca diante de nós para abençoarmos e para nos abençoar.
Contudo, sempre haverá um amigo mais chegado, que Deus trará não somente para nos auxiliar na missão, mas para nos lembrarmos do valor e da necessidade da amizade. Deus não nos quer sozinhos. É óbvio que precisamos de Deus, mas também de pessoas amigas, que nos encorajam, reanimam, ficam presentes da mesma forma como somos chamados para sermos presentes na vida desses amigos e amigas, né? Nós devemos se fazer presentes também na vida desses cooperadores. Não só no momento das celebrações, dos cultos, da atividade da igreja, não é isso, né? De vez em quando nós precisamos, às vezes, pegar o telefone, mandar uma mensagem, né? Hoje é tão fácil mandar uma mensagem, né? Para aquelas pessoas que não são queridas, né? A vida, em alguns momentos, pode se tornar pesada. Nessas horas, ter amigos e amigas é muito importante. Para as pessoas que se dedicam integralmente ao serviço de Deus, como pastores e pastoras, missionários e missionárias, essa também é uma realidade, uma necessidade. Às vezes a gente, membro da igreja, esquece que o pastor, a pastora, né, no nosso caso particular, nós temos a pastora Rosana, ela vive sozinha aqui. A sua família mora lá em Catalão, no Goiás, não é? Então, é lógico, hoje nós estamos vivendo um tempo de pandemia, nem nos reunir nós não podemos, né? Mas, de vez em quando, liga para o pastor, domingo quero que a senhora venha almoçar na minha casa, né? Então, é uma forma de acolher, além da situação pastoral, aquela pessoa que é o anjo da nossa igreja, como uma pessoa de casa. Decepções, frustrações, problemas pessoais, perdas, lutos, conflitos, são uma realidade na vida de qualquer pessoa. Inclusive daquelas que estão ao serviço de Deus, né? Nós estamos com o pastor Inivaldo, né, missionário designado lá para a igreja de São Carlos, internado, acometido da Covid-19. Nós estamos com o pastor, né, Manuel Messias, da igreja de Uberlândia, também internado, né, acometido da Covid-19. Então, eles também estão sujeitos, tais como qualquer um de nós, a essas situações. São muitas as situações que desanimam. Nessas horas, ter uma amizade sincera para conversar, ouvir, encorajar, apoiar e até mesmo confrontar em amor é muito importante. Tais companhias nos aproximam de Deus e do seu amor. Antes de eu reformar minha casa, nós tínhamos um degrauzinho aqui no fundo do quintal, e o pastor José Ricardo sempre foi muito amigo da minha casa, não é? E a gente sentava lá no degrauzinho, a Celinha, num determinado momento, apelidou aquele degrauzinho do degrau da lamentação, né? Porque ali sentávamos, compartilhávamos as dificuldades que estavam enfrentando na comunidade, compartilhávamos as dificuldades da nossa própria vida, né? E aquele relacionamento de, mais do que pastor para membro da igreja, de amigo, né? Então, hoje a gente não tem mais aqui o degrau da lamentação, porque nós reformamos a casa e não tem mais aquele degrauzinho no fundo do quintal. Muitas vezes nos queixamos e ouvimos queixas que a nossa sociedade está cada vez mais individualista. Isso é verdade. A tecnologia está isolando ainda mais as pessoas. Já não há companheirismo, parece que as pessoas não se incomodam, não sofrem mais com a dor das outras pessoas. Cada dia mais temos a impressão de que, de fato, o amor está esfriando. Assim como profetizou Jesus. Todavia, entre os servos e servos de Deus não precisa e nem pode ser assim. Quantas vezes mantemos nossos diálogos na superficialidade, sem coragem de nos expor, ou sem interesse em ouvir quem precisa? Paulo aponta para a importância e a necessidade da cooperação, da solidariedade, da partilha, do amor, da ajuda, da amizade, e isso requer disposição.
A gente precisa querer fazer isso. A gente precisa querer fazer isso. Precisamos criar um círculo de amizade que se transforme em uma comunidade segura. É fundamental nos preocuparmos com a qualidade das relações que estabelecemos dentro e fora da igreja. Né? É o nosso testemunho cristão, ele é dentro e fora da igreja. Não adianta nós sermos, né, excelentes dentro do templo e sermos outra pessoa quando estamos fora da igreja. Precisamos dar testemunho de vida cristã. Pois se uma boa relação salva vidas, uma relação irresponsável mata pessoas. Não podemos deixar que a desconfiança e a incredulidade nas relações humanas nos impeçam de construir relações saudáveis. Pois isso é fundamental na carreira cristã. Sabemos que temos Deus como nosso melhor amigo. Nós cantamos, né, que Jesus é o nosso amigo. Sempre presente, pronto a nos ouvir, ajudar, encorajar. No entanto, isso não exclui a necessidade de termos pessoas amigas por perto. Até Jesus tinha suas amizades especiais, como Lázaro e suas irmãs, por exemplo. Podemos servir a Deus e cumprir o ID de várias formas. Orando, evangelizando, investindo nossos recursos financeiros, apoiando e incentivando o trabalho desenvolvido por outras pessoas e também dando apoio emocional. Certamente Deus pode se revelar através dessas ações. Essas atitudes de amizade, de atenção, de cuidado com os outros se tornam muito mais imprescindíveis hoje, quando vivemos tempos de pandemia. Muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão isoladas nas suas casas, né? Mesmo a gente que é idoso tem evitado de sair a não ser para o estritamente necessário, não podemos mais visitar as pessoas e tudo isso é muito ruim. Tem muita gente sofrendo com isso. Então é nessa hora que é a hora da gente telefonar, né? Telefonar pode, mandar uma mensagem, estar perto, ouvir o irmão, né? Fazer-se presente na vida de nossos irmãos e irmãs como colaboradores e colaboradoras da missão. É importante e necessário, mas nos apresentarmos com uma mão amiga, um ouvido atento, um cuidado especial pode ser a força que falta para alguém aguentar firme diante dos problemas e tentações e seguir a caminhada da fé. Né? Temos que ficar juntos. Há quem se enfraqueça ou adoeça por sentir-se só. Né? Nesses tempos mais ainda. Que possamos acertar todas as ajudas que nos são oferecidas por Deus. Que também sejamos a ajuda que Deus quer oferecer a quem carente está. Deus age na vida das pessoas através de nós. Que atitudes podemos tomar para não deixar que o isolamento permeie a nossa vida cristã? O que podemos fazer como igreja para proporcionar espaços de amizade e compartilhamento? Então, que a gente possa entender isso, né? A gente vê a importância que Paulo dava aos amigos, aos cooperadores da missão, lista nome por nome, cita as situações de cada um, né? Cita as dificuldades, que nós tenhamos esse exemplo de Paulo, né? Eu sou fã incondicional do apóstolo Paulo, mas que tenhamos no exemplo de Paulo também uma atitude, né, de respeito e de carinho e de atenção, né, com essa delicadeza de Paulo de citar nome por nome, né, aqui nas suas cartas. Que Deus nos abençoe, né, que mesmo nesse tempo de pandemia, que Deus nos capacite a sermos
as pessoas que os outros precisam, né? Caminhar junto, estar junto, orar junto, né? Sofrer junto se for preciso. A Bíblia diz, né, que é para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que se choram. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que temos para estudar a sua palavra, que possamos ser enriquecidos pelas experiências dos homens da Bíblia, como o apóstolo Paulo, como seus amigos, com quem ele contava, seus companheiros que o ajudavam na missão. Que nós tenhamos também esse cuidado, Senhor, com aqueles que estão à nossa volta, especialmente os irmãos da nossa comunidade. Que possamos fazer verdade aquilo que está escrito no livro de Provérbios. Que sejamos, né, mais do que irmãos. Que sejamos mais do que irmãos. Há amigos que são mais do que irmãos. Que sejamos assim para todos aqueles com quem nós convivemos. Nos abençoe nesse domingo. Dê-nos a alegria da tua presença, em nome de Jesus. Amém.